Fala pessoal, bora comentar sobre BB Escuridade, que acabou de reportar o balanço do primeiro tri. Então temos aqui a demonstração do resultado gerencial da Hold, porque a BBSE é uma Hold que tem participações em várias empresas, Brasilseg, Prev, Cap e Dental, e também tem a BB Corretora. Então o resultado das participações foi de 2,2 bi e cresceram em 10,6%, enquanto isso, lucro líquido 2 bi 219 milhões e cresceu em 11,2%. Então, na ótica trimestral, tivemos mais de 11% de aumento no lucro, porém, em relação ao quarto TRI, a queda foi de 2,9%. Porém, sazonalmente, o quarto TRI acaba sendo um trimestre mais forte, então é interessante comparar em relação ao mesmo TRI do ano passado. Já sobre um ponto bacana, é a composição do lucro líquido no trimestre, e veja que todos os braços da empresa, exceto pela Brasil Dental, que é responsável por planos odontológicos, veja que todas entregaram aumento no lucro em relação ao mesmo TRI do ano passado. Então veja que a contribuição positiva para o lucro veio dos principais braços da empresa, e aqui no caso essa queda na Brasil Dental é praticamente irrelevante, até porque esse segmento representa 0,2% do resultado da empresa. Então o grosso do resultado vem da BB Corretora, braço de seguros e também a parte de previdência. Já os motivos para ter acontecido a expansão no lucro, aí destacaram que na Brasil Prev, o lucro cresceu por causa da melhora do resultado financeiro e também a redução do custo do passivo e melhora de eficiência operacional. Enquanto na Brasil Cap e BB Corretora destacaram o melhor resultado financeiro devido a esse ambiente de juros elevados, e na Brasil Seg, estabilidade do prêmio retido, que é a receita líquida da seguradora, e também melhora na sinistralidade. Então veja aqui o histórico do lucro líquido trimestral da BBSE, que foi de 2 bi no mesmo tri do ano passado, depois subiu para 2,2 a 2,6 bi e agora está na faixa de 2,2 bilhões. E também esse lucro de 2 bi e 219 milhões veio exatamente em linha com a projeção do pessoal da Genial e também veio acima do que a expectativa do mercado. Então amanhã no D5 vamos ver qual será a reação do mercado. Já sobre um ponto que contribui para o lucro das seguradoras é o resultado financeiro, e em geral esse ponto representa uns 15 a 30% do lucro das seguradoras. E vocês podem olhar que essa proporção acaba sendo parecida na BBSE, Caixa, Porto e empresas desse segmento. Aí repare que no primeiro tri de 26, meio bilhão de resultado financeiro, o que representou 22% do lucro da empresa. Aí se compararmos em relação ao mesmo tri do ano passado, veja o salto de 58%, de 320 milhões para 507 milhões. E agora no quesito resultado operacional, não decorrente de juros, então esse ponto é bacana de saber, porque independe se a Selic está em 15% ou em 10%. Então aqui é o resultado da operação da BBSE não decorrente de juros. Então o resultado operacional não decorrente de juros bateu 2,5 bi, o que foi um dos maiores patamares da sua história. Então veja que mesmo com um ambiente bastante difícil, a empresa segue persistindo com um forte resultado na sua operação. Além do mais, essa foto mostra o guidance para 2026, ou seja, as perspectivas da empresa para este ano, versus o que foi entregue no primeiro tri de 26. Então repare que no quesito reservas de previdência, a empresa estimava 8 a 11% de crescimento e cresceram 10,9% no primeiro tri de 26, ou seja, no topo da projeção. Já os prêmios emitidos da Brasil Seg, que é entre aspas a receita bruta da seguradora, eles estimavam 3% de queda até 2% de alta, e a queda foi de 2,3%, ou seja, um dado negativo e perto da banda inferior. Já um dos pontos que eu achei positivo é que a empresa estimava por uma piora de 3 a 7% no resultado operacional, e eles conseguiram crescer 1,3%, mesmo com este ambiente bastante adverso. Então, quando pega esse resultado operacional, é melhor do que esperado, e ainda um forte resultado financeiro, esse ponto tem sustentado esse bom lucro que a empresa tem entregue. E agora comentando um pouco sobre os braços da empresa, temos aqui a Brasil Seg, na parte de seguros. Então o carro-chefe da empresa é seguro de vida, seguro prestamista e seguro rural, porque tem outros produtos aqui, mas eles representam uma parcela pequena da receita da seguradora. Então o prêmio retido foi de 3,6 bi e ficou estável em comparação com trimestres passados.
Além do mais, a Brasilseg tem lucrado acima do que 1 bilhão por trimestre, e veja 1,1 bi de lucro, agora no primeiro TRI de 26, e também só esse braço de seguros da BBSE tem lucrado de 4 a 5 bilhões por ano. E quem acompanha a BBSE há certo tempo, sabe que antigamente a empresa produzia 3,5, 4 bi de lucro em toda a sua operação. E também no passado, a empresa possuía uma cotação parecida, sendo que ela lucrava menos do que a metade do que ela lucra hoje. Então perceba que, se você olhar para a relação de preço sobre lucro, esse ponto acaba sendo uma raridade no histórico da BBSE. Porém, como o mercado está com receio da parte do agro, então praticamente boa parte do setor ou segue apanhando na cotação ou está com cotações estagnadas, mesmo após essa boa alta no mercado. Então, a parte de agro virou o patinho feio da bolsa, papel e celulose também ninguém quer, e recentemente a Irani, Suzano e Klabin caíram mais do que 20% na cotação, sendo que em diversos casos pode ser algum fato pontual de certo ano negativo. Então, quando você olha para o médio prazo e supõe certa recuperação, tem vários papéis que podem estar cotados por um preço bacana. E agora temos a Brasilprev na parte de previdência, lucraram mais do que meio bilhão só no primeiro TRI de 26, e veja que o lucro cresceu frente ao mesmo TRI do ano passado. E também no caso da Brasilprev, contribuições para a Previdência, 14,6 bi no primeiro TRI deste ano, e um dado positivo é que, por 5 trimestres consecutivos, a captação líquida estava negativa na Brasilprev, e agora no primeiro TRI de 26, a captação líquida foi positiva em quase 4 bi. E também de onde vem o resultado da Brasilprev, então grande parte do resultado vem com receitas de taxa de gestão, porque, olhando para as reservas de previdência, elas cresceram para 476 bilhões, cresceram em quase 10%. Então aqui acima eles destacam, receita com taxa de gestão é taxa de 0,85% ao ano, e esse ponto tem gerado 1 bilhão de receitas por trimestre. Então só na Brasilprev a empresa consegue 4 bi por ano de receitas com taxa de gestão. Além do mais, temos outro braço da BBSE, a parte de corretagem de seguros, com a BB Corretora, que tem lucrado na faixa de 800 a 900 milhões por trimestre. E esse braço da empresa é extremamente rentável, com ROI alto e margens muito elevadas. Além disso, no quesito dividendos, repare que em dezembro de 2025 tivemos a proposta de dividendos, cuja data com aconteceu em fevereiro de 2026. E também, em junho de 2025, tivemos a divulgação da proposta de dividendos, cuja data com aconteceu em agosto de 2025. Então repare que estamos em maio e para junho podemos ter a divulgação do provento da BBSE, cuja data com e a data de pagamento acontecerá para agosto deste ano. E quem acompanha a empresa há certo tempo, depois que a proposta é divulgada, às vezes o papel sobe na cotação e quem se antecipou pode ter pego em preços bem melhores. Daí repare que no histórico da BBSE, dividendos semestrais, com a data com para fevereiro e agosto deste ano. E também no início do IPO da Caixa Seguridade, a empresa pagava semestralmente e depois mudaram a política para pagamentos trimestrais. E também frequentemente o pessoal faz certo questionamento na teleconferência da BBSE, perguntando se a empresa pretende mudar sua política para pagamentos trimestrais. Porém, eles destacam que a intenção é de permanecer com os pagamentos na ótica semestral. Então seria bem bacana se a empresa mudasse para dividendos trimestrais, porque esse ponto também reduz certa especulação no papel, que às vezes dispara muito forte perto do que a data com, depois desaba forte na data X, porque cada provento representa 5 a 6% de yield, aí acontece o desconto do dividendo na cotação, fora que às vezes o mercado bate mais na cotação.